hoje nós vamos falar dos tipos de clima e tipo de vegetação. Eu peguei essa imagem aqui, essa representação. Alguém consegue ver o que é isso que está mostrando aqui? É um mapa. Um mapa do quê? Não seria o globo de cima? É De o globo baixo? terrestre visto de cima e de baixo, né? Então, olha só, esse aqui é o Polo Norte, e aí tem a América do Norte, a América Central, e aqui o comecinho da América do Sul, a Europa, a África, a Ásia, né? Aqui o Oceano Pacífico. E aí aqui visto do outro oposto, aqui o continente da Antártida, né? E aí tem a América do Sul, o sul da África, a Austrália, Nova Zelândia, né? E o Oceano Pacífico. Então é como se fosse o globo dividido no meio. E aí, então isso aqui, ó, é o Equador. Consegue perceber? Legal, né? E aí tem essas cores diferentes aqui que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que a gente vai falar aqui são as zonas climáticas da Terra. O planeta Terra ele é dividido nessas zonas, né, nessas 5 zonas aqui que a gente chama de zonas climáticas ou zonas térmicas, né, em que elas existem por causa do movimento de translação e principalmente, na verdade, a inclinação do planeta Terra, né? Aquela inclinação que a gente falou um pouquinho algumas aulas atrás. Já vou explicar por quê. Porque o Sol ele incide na superfície da Terra de maneira desigual ao longo do ano. Então, onde ele incide com maior frequência e maior perpendicularmente, mais de maneira mais direta, é na região do Equador, aqui nessa região. E ele tem essa inclinação aqui, que é uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. Exatamente, olha só, a inclinação e o valor dos trópicos. Então, os trópicos, eles são são essa linha conhecida no mundo exatamente porque elas correspondem à inclinação do planeta Terra, que conforme ele vai girando em torno do Sol, essa é a latitude máxima em que o Sol consegue atingir de maneira perpendicular à superfície da Terra. É a mesma coisa que eu pegar uma lanterna. Se eu pegar a lanterna do meu celular, quer ver? Não, calma aí, gente. Vai aqui. Se eu pegar a lanterna do meu celular e colocar ela diretamente assim em cima de mim, na minha testa aqui, ó, ela ilumina muito mais do que se eu colocar ela de maneira inclinada, assim, ó, tá vendo? Ela me dá muito mais calor nesse ponto focal. A mesma coisa é no globo terrestre. Ele vai iluminar muito mais a área em que o Sol bater de maneira perpendicular. Onde ele bate de maneira mais oblíqua, ou seja, mais inclinada, ele esquenta menos. Por isso que essas regiões que estão mais distantes do Equador, elas vão ser regiões menos quentes. Oh, não. Sai daqui. Sai. Não tenham gatos em casa, na aula. Então, essa região aqui, 23 graus e 27 minutos, é a latitude máxima em que o Sol consegue atingir perpendicularmente. Já nessas regiões aqui, ó, então essa região é a região intertropical, tá vendo? Entre os trópicos. É a latitude máxima em que o Sol consegue atingir de maneira perpendicular, portanto, esquentando mais. Não é à toa que essas são essa é a região mais quente do planeta, né? Ou que recebe mais iluminação solar ao longo de todo o ano.
Já essas duas outras regiões aqui, ó, são as zonas temperadas. Por que temperada? É porque ela tem um gostinho gostoso, né, com um azeitinho, né? Não, né, minha gente? Ela é temperada porque é como ela é como se fosse como você temperando a água antes de tomar banho. Você coloca a água quente e coloca a água fria para ela formar a temperatura que você quer ali, né? Então, é mais ou menos isso que acontece nessa zona temperada. Dependendo da época do ano, ela recebe mais luz. E dependendo da época do ano, ela recebe menos luz solar por causa do movimento de translação. Portanto, ela é temperada, né? Por isso que ela vai receber mais iluminação em uma época do ano e menos iluminação em outra época do ano. Então, vai ser mais quente numa época do ano e menos quente na outra época do ano, né? Então, por isso que tem esse nome de temperada. E a região que recebe, de fato, menos iluminação solar, que são essa região acima dos 66 graus norte, são as regiões polares, que são essas daqui, ó, que estão em branquinho, certo? Também, né, o círculo, né, o círculo polar ártico, o círculo polar antártico, é essa linha de 66 graus, tanto para o norte quanto para o sul, justamente porque é o limite da onde a luz do sol consegue atingir é, obliquamente aqui, né? A partir daqui, a luz do sol atinge com muito mais dificuldade ali. E aí é por isso que tem épocas do ano, por exemplo, aqui, que o sol nem chega a se pôr, dependendo da latitude, o sol nem chega a se pôr, porque ele consegue, porque a luz do sol está batendo ali diretamente, né? Enquanto aqui vai estar, o sol nem chega a nascer, porque os raios de sol não conseguem chegar ali, né? Então, essas são, então, as zonas térmicas da Terra. Então, a zona intertropical porque é entre os trópicos. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. A gente... Ah, deixa eu mostrar aqui. E aí, alguém sabe onde que passa o Trópico de Capricórnio aqui do Brasil? Ele passa aqui no nosso grandioso Paraná. Eu, inclusive, passei por ele esse ano, indo lá para Bebedouro. Lá em Maringá, sabe a cidade de Maringá, no norte do Paraná? Passando por ali, tem essa plaquinha aqui, ó. Trópico de Capricórnio, a linha imaginária que circunda o hemisfério sul passa neste local. E aí, é bem ali que passa o Trópico de Capricórnio. E aí, então, no hemisfério sul é o Trópico de Capricórnio, no hemisfério norte é o Trópico de Câncer. Eu não sei como que vocês vão... Isso o único jeito é decorando para saber qual é decorando, né? Porque, por exemplo, o círculo polar ártico fica fácil porque esse é o Oceano Ártico e o círculo polar antártico fica fácil porque essa daqui é a Antártida, né? O continente Antártico. Agora, já o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio fica difícil. Quando eu quis decorar isso, quando eu tinha a idade de vocês, eu usei o seguinte raciocínio. No hemisfério norte é onde ficam os Estados Unidos, que é o câncer do mundo. Portanto, é lá que passa o Trópico de Câncer. E o que sobrou é o Trópico de Capricórnio, que é o Trópico do Hemisfério Sul. Faz sentido? Para mim fez, eu guardei. Então, assim, pensa aí. Eu faço essas associações assim para poder pensar, para poder aprender. Então, decorar, né? Decorar. É lógico, professor. Lógico, né? Tem uma lógica aí, né? Pode ser lógica da minha cabeça doida, mas existe. Professor, Oi? é uma pergunta não muito relacionada com o assunto da aula, mas acho que se enquadra mais ou menos. A Lua, dá pra ver ela, tipo, do mesmo jeito no mundo inteiro, né? Tipo, na mesma determinada época do ano, dá pra ver a Lua igual, né? Tipo, ela não desaparece que nenhum. Eu não sei explicar, na verdade. Por que que isso acontece? É porque a Lua não tem ela em si não tem um movimento de rotação.
Quem gira é a gente. Quem gira sobre o nosso próprio eixo é a gente. A Lua está sempre parada. Ela está sempre acompanhando a gente daquele jeito. Então, a mesma coisa é o Sol. O Sol não está girando ele mesmo. Então, a gente sempre também vê a mesma face do Sol aqui, né? Então, a Lua, ela acompanha a nossa rotação. Então a gente sempre vê a mesma coisa, mesmo a mesma cara dela vai ser sempre a mesma. Tem vezes que a gente não consegue ver a Lua, porque ela está na Lua nova, que é a Terra está bloqueando a luz do Sol, porque a Lua ela não tem luz própria também, ela reflete a luz que vem do Sol. Então a gente está, quando a gente não vê a Lua, é porque a gente está bloqueando a luz do Sol que bate nela, por isso a gente não consegue enxergá-la. Não sei se eu respondi. Não entendi. Que, tipo, como que os dois lados do planeta conseguem ver ela na mesma fase? Os dois lados do planeta conseguem ver ela na mesma fase. Porque ela é, porque ela acompanha o movimento de rotação da Terra. Então ela está acompanhando a Terra, né? Então a gente vai conseguir ver o mesmo o mesmo lado, Uhum, tá? tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá então, porque a gente ainda tem bastante coisa para ver. Bom, então, eu trouxe para vocês dois mapinhas e eu queria que vocês olhassem como eles são parecidos. Então, esse é o primeiro mapa e é um mapa de clima e correntes marítimas. Então, essas daqui, essas setinhas aqui, são as correntes marítimas. Elas estão de uma cor só. Em alguns casos, elas aparecem como vermelhinha e azulzinha, para mostrar quais são as correntes quentes e quais que são as correntes frias. Ah, não, aqui está dizendo que tem as quentes e as frias, mas eu não tô eu tô vendo só uma cor. Vocês estão vendo duas cores, as setinhas? Eu vejo duas pistas mais perto ali dos polos são azuisinhas e entre ali é tudo vermelhinho. É que eu não consigo ver É, a cor. verdade. Eu sou daltônico, né, gente? Então eu não consigo, não tô vendo as cores diferentes. Mas é exatamente isso, né? Então a gente tem correntes frias e correntes quentes. As correntes que se formam em lugares frios, elas vão ser correntes frias. As correntes que se formam em regiões quentes do planeta vão ser correntes quentes. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês são principalmente os tipos de clima. Olha só a quantidade de tipos de climas. Ah, eu não vou poder mexer aqui para vocês poderem ver. Mas olha ali embaixo na legenda, né? São os tipos de climas diferentes. Então, nós temos clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha. Esses são os climas caracterizados pelo Köppen. Existe uma outra classificação também do Strahler, vai depender da classificação que a gente usar. Mas eu queria que vocês observassem esse mapa e olha só esse outro mapa aqui, ó. Esse é um mapa das vegetações do mundo. E aí tem esses tipos de vegetação aqui, a tundra, a floresta de coníferas, a floresta temperada, mediterrânea, as formações herbáceas, formações de regiões semiáridas, deserto, floresta estacional e savana, floresta pluvial tropical e subtropical e alta montanha. Duas coisas que eu quero que vocês percebam. A primeira é que como esses dois mapas são parecidos, ó. Tá vendo que em linhas gerais você consegue perceber que certos tipos de clima fazem com que certas temperaturas, certas vegetações aconteçam? Então, por exemplo, aqui, ó, onde nós temos um clima frio, qual que é a vegetação que acontece nesse clima frio? Floresta conífera.
Exatamente, floresta de conífera. E aqui em cima, por exemplo, ó, onde tem a tundra, tá vendo aqui em cima, ó, esse azulzinho? Vamos ver qual que é o clima que corresponde ali? Olha só. Qual que é o clima? Polar. Polar. Perfeito. E aqui, por exemplo, ó, onde tem o clima temperado, tá vendo? Vamos ver. Qual que é a vegetação? Floresta temperada. Floresta temperada. Percebe que a gente consegue ver que existe uma correspondência entre tipo de clima e tipo de vegetação? Sim. Sim. Agora, minha pergunta é, por que que isso acontece? Porque A vegetação depende do clima, essas coisas. Perfeito, Gabi. A vegetação depende do clima. O que mais, Ju? O que que você ia falar? que, diferente da gente, as vegetações e etc. se adaptam à maneira que está o clima, as condições e etc. Por isso que tem tanta diferença em diferentes locais de um continente. Perfeito, exatamente. O que mais? Quem mais quer contribuir? Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu é possível encontrar algumas araucárias, por exemplo, né? Mas vocês sabiam que não existe araucária, por exemplo, ou tá, existem alguns lugares que a araucária acontece em locais muito específicos, aqui na região sul, em alguns lugares do sudeste, por exemplo. Por quê? Porque a araucária é uma planta que precisa de determinadas condições climáticas para ela acontecer. Bom, isso acontece para várias plantas, né? Por exemplo, ah, você pode, se você tem um cacto em casa, você pode aguar ele todos os dias. Inferno. Você pode aguar um cacto todos os dias? Não, ele vai morrer. Não. Um cacto vai poder sobreviver numa região, então, onde chove diariamente? Não, não é mesmo? Ou seja, o clima vai determinar o tipo de vegetação que vai acontecer ali. E, muitas vezes, a própria vegetação interfere diretamente no clima. Por exemplo, o desmatamento da Amazônia tem uma consequência climática extrema para a gente. Então, se a gente desmata a floresta amazônica, a gente diminui a quantidade de água que está disponível na atmosfera. E isso tem reflexo direto para a gente aqui, que está longe da floresta amazônica, mas a nossa chuva da época de julho vem de lá. Então, por isso que ultimamente a gente tem visto épocas de estiagem, de seca mais longa, porque o desmatamento tem acontecido cada vez mais, então tem menos água disponível na superfície, menos água vindo aqui para a gente, que depende dessa água. Portanto, a vegetação também influencia no clima. Então, são duas coisas inseparáveis, na verdade, o clima e a vegetação. Por isso, então, que a gente vai ver que elas se correspondem ali nos mapinhas, certo? E aí, então, nós vamos começar a falar desses tipos de vegetação e esses tipos de clima. Eu não quero que vocês decorem que tal tipo de clima é tal tipo de vegetação. A ideia não é que você decore. Eu quero que você entenda por que que aquele clima tem aquele tipo de vegetação, certo? Então, a ideia é entender o que que faz aquele lugar vegetação. Então, para isso, você vai ter que entender as características climáticas para poder
pensar sobre as características da vegetação. Então, quando você tiver que decidir, estudar ou responder questões sobre isso, você consegue raciocinar sobre a lógica que existe que relaciona a vegetação com o clima. E não vai precisar decorar, entende? A ideia é essa. Vamos ver se a gente consegue. Bom, o que eu quero agora é mostrar para vocês esse gráfico aqui. Esse gráfico se chama climograma. Então, é um gráfico de clima. E aí, ele mostra 3 informações para a gente. De um lado, ele sempre vai ser a barra da temperatura. Então, vai variar aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 graus Celsius. Normalmente vai ser em graus Celsius, mas aqui ele tem em Fahrenheit também para os estadunidenses que usam essa medida. Desse outro lado, ele vai dar a pluviosidade, ou a precipitação. Pluviosidade e precipitação é a mesma coisa que a quantidade de chuvas daquele lugar, que é dada em milímetros. Então, hoje choveu 3 milímetros, semana passada choveu 15 milímetros. Então, aqui, ó, 15, 30, 45, 60, e assim por diante. E aí, uma coisa que eu não consigo entender é isso, tipo, a questão de milímetros, sabe? Tipo, não tem noção se, tipo, 5 milímetros de chuva é muito azul. É que a gente precisava de uma forma de medir como medir a quantidade de chuva. Espera aí que eu vou fechar a janela que tá barulhento, né? Espera aí. Tem uma, se eu não me engano, que você pega tipo uma garrafa PET, coloca no lugar onde não cai água exatamente, você coloca daí lá os centímetros, e cada centímetro significa 1 milímetro. Tem os medidores pluviométricos, eu tinha em casa. É tipo um copinho assim, com uns milímetros, ele fica no local aberto, onde vai cair a chuva, tipo, normal, não pode ser tipo uma goteira debaixo de uma árvore, e daí ele mede quanto chove. Exatamente. É assim, é como uma régua mesmo, é milímetro, esse milímetro que a gente conhece aqui, é uma régua, e daí com algum pote aqui, né, que vai poder receber essa quantidade de água. E aí, a chuva, ela tende a chover homogeneamente no espaço, né? Então, por isso que se cair dentro desse potinho 2 milímetros, né, a altura de 2 milímetros, caiu 2 milímetros em toda aquela extensão ali. Então, por isso que a gente usa essa forma de medição. Então, quando fala em milímetro de precipitação, é isso daqui mesmo, né? Só que aí você vai... só que o potinho, ele mediu isso aqui, né? Na minha mão. Mas você vai multiplicar esses 2 milímetros pela área daquele lugar, né? Se você quiser saber, né? Então, aí você vai ter o volume de chuva, que é muito maior. Então, parece que 2 milímetros é pouco, né? Mas é pouco porque é isso que está ali no potinho, mas é 2 milímetros em toda aquela extensão. Então, é muito mais do que isso. Respondemos ou não? Sim. Então, o climograma vai dizer para a gente qual que é a precipitação, então, quantidade de chuvas de um lugar. E aí, eu não vou mostrar, mas ali embaixo, ó, aliás, eu vou mostrar assim, aqui, ó, é porque aparece tampando ali, né, para vocês. Mas esses daqui são os meses. Então, vou parar ali, ó. Então, começa no mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em alguns gráficos pode ser que apareça janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, nanana. E aí, olha só. Tá, então como que eu vejo isso daqui? O climograma sempre vai ter 2 informações. Uma é uma linha, como essa daqui, ó. É uma linha com esses pontinhos. Algumas pode ter os pontinhos, outras não, né? Mas aqui tá nos pontinhos para ficar mais fácil, ó. É uma linha formada por pontos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, julho.
Essa a linha sempre, sempre, sempre é a temperatura. Se é a temperatura, você vai medir ela do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo, porque a temperatura está dada aqui, ó, em graus Celsius. Então, olha só, aqui foi um pouquinho acima de 25 graus. Aqui também, aqui também. Em abril, foi quase 25 graus. Em maio, um pouco menos de 25 graus. Em julho, uns 22 graus. E assim por diante, certo? Já a precipitação é sempre as barrinhas. A precipitação é sempre as barrinhas. Então, você vai ler a precipitação do lado da precipitação, ou seja, onde tem os milímetros. Então, ó, a precipitação de janeiro não foi 25, tá vendo? Ó, porque o 25 tá aqui pertinho. Não, a precipitação foi isso aqui, ó, 60 e poucos milímetros, tá vendo? Por quê? Porque você sempre vai ler a precipitação do lado da precipitação e a temperatura do lado da temperatura. Na verdade, são dois gráficos diferentes, só que colocados em um gráfico só. Certo? Então é a mesma coisa que você. Esse gráfico é da onde? Oi? Esse gráfico é da onde? Eu não sei de onde é. Eu peguei ele da internet, super rapidão, assim, só porque ele era o único que não tinha. Só tinha essas informações separadas aqui, assim, que é o que eu queria, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Não pode ser do Brasil, porque não tem nem 30 graus ali. Então, nós vamos ver agora os climogramas, aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver climogramas de cada lugar e vamos descobrir os tipos de clima sobre esses lugares aí. Então, agora, essa apresentação não tem tem mais imagens, tá bom? Então, não tem muitas coisas escritas. Então, procurem anotar bastante aí, tá, pessoal? Então, seja nos cadernos de vocês, seja nos documentos de vocês. Né? Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos falar, o primeiro tipo de clima que nós vamos falar, é o clima polar. Olha só como que é esse climograma, que doido. Esse lugar aqui é em Barrow, no Alasca, nos Estados Unidos. E olha só, esse climograma aqui, a pluviosidade está do lado esquerdo, ó, milímetros, tá vendo? Então, quando a gente for ler a pluviosidade, tá aqui. E quando a gente for ler a temperatura, é do lado direito. Então, olha só as temperaturas, ó. Elas estão aqui embaixo, ó, por volta de menos 30 graus. Essa é a média do mês. A média do mês foi menos 30 graus em janeiro e fevereiro. E aí ela vai subindo, 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 até no verão chegar a zero, um pouco, 0,5 mais ou menos, 5 graus de temperatura média no verão. E depois vai esfriando de novo. Tá vendo? Consegue ver essa variação da temperatura? Uhum. A temperatura aqui varia bastante? Varia. Varia bastante, né? Olha só, ela tem uma variação de mais ou menos 35 graus, né? Ó, porque ela vai de menos 30 até mais ou menos 5 graus, né? Então, ela varia mais ou menos 35 graus. Isso é uma variação muito grande. Nós chamamos essa variação, anota aí, de amplitude térmica. Ou seja, é uma amplitude, né? Se é amplo, né? Se é maior ou menor, da temperatura térmica. Então, é a amplitude térmica, é o tanto que varia da maior para menor temperatura. Amplitude térmica. E a precipitação? Vamos ver, ó. Chove bastante nesse lugar? Diz aí. Não, né? Não chove, né? Olha só. Não chove muito. E qual é a época que chove mais? No verão. Verão. No verão. Como é que você sabe que isso aqui é o verão?
Porque é a temperatura mais quente que eles têm. Perfeito, porque são os meses mais quentes. Então, olha só que interessante. Então, nós temos, ó, um clima que a amplitude térmica é muito grande, ou seja, tem uma diferença muito grande entre a temperatura no inverno e no verão. E não chove muito, mas chove mais no verão. Então, pessoal, será que toda planta consegue se desenvolver a uma temperatura de menos 30 graus? Nem. Pensa no cacto ali. Pois é. E plantas, por exemplo, árvores, que são muito complexas, elas têm um sistema de, vocês estudam botânica ou vão estudar, né, que tem um sistema, né, de trocas com o ambiente, de circulação dentro dela, que é bastante complexo. Será que essas plantas que são muito complexas conseguem se desenvolver a menos 30 graus de temperatura? Também não. Não. Por isso, nesse lugar, a vegetação que vai se desenvolver é só uma vegetação herbácea, que a gente chama, que é de ervas, e gramas, né, gramíneas, que a gente chama. Né? Então, é uma vegetação como a que vocês estão vendo aqui, né, ó, de gramas complexas, no máximo alguns arbustos, né? Por quê? Porque são plantas que conseguem sobreviver a um clima tão extremo. Então, no inverno, vai ter muita neve, né, ela congela também as plantas, né, então poucas plantas conseguem sobreviver. Já no verão, como fica bem mais quente do que no inverno, né, você vê uma paisagem mais ou menos assim, ela fica verde, né, ela tem um período em que muda bastante a paisagem, né, do que do inverno. Mas, ainda assim, não consegue se desenvolver muito. Então, essa é a vegetação da tundra, uma vegetação formada por gramíneas, né, que não consegue, que se desenvolve principalmente no verão, né, porque no inverno esse local é tomado por gelo e neve. Quando a gente fala em pluviosidade, essa pluviosidade também considera a, a, a neve, tá? Então, a precipitação envolve chuva, neve, tá bom? Todos esses elementos. Bom, o segundo tipo de vegetação que a gente vai falar é o clima frio. No clima frio, vamos ver qual que é as temperaturas. Olha só, as temperaturas variam bastante? Varia. Varia, né? Vai de mais ou menos, sei lá, menos 15 até 15 graus, mais ou menos, né? Então tem uma amplitude térmica de quantos graus, parece, mais ou menos? 30? 30 graus. Então também varia bastante. Mas olha que diferença. A mínima daqui é menos 15. Olha no clima polar. A mínima era menos 30. Então é uma diferença bem maior, bem grande, né? Então aqui as temperaturas mínimas, mesmo chegando abaixo de zero, são já bem maiores, são bem mais altas do que a do clima polar. Isso permite o desenvolvimento de muitas outras plantas. Por isso, a vegetação da floresta, então, por isso que é possível desenvolver uma floresta, que no caso aqui é a floresta boreal, ou a taiga, como se fala lá na Rússia, né? O nome dela é taiga, ou chamamos de floresta boreal. Então, ela vai conseguir formar uma floresta, porque as temperaturas permitem isso, né? Então, a variação também é essa, né? Aqui na Finlândia, né? Nesse clima frio que a gente trouxe aqui. Então, olha só, as temperaturas têm uma grande amplitude, mas já são menos baixas do que no clima polar. E olha só, a pluviosidade, ela já chove mais do que acontece no clima frio, e também é um pouco mais homogênea ao longo do ano, tá vendo? Ela varia um pouco aqui no começo do ano, mas depois ela se mantém mais ou menos homogênea. Então, isso permite a formação dessa floresta que é chamada de taiga. Ela se chama floresta boreal ou floresta de coníferas. Coníferas que vem de cone. Olha só, não parece um monte de conezinho empilhado aqui? E isso acontece por quê? Porque esse formato de cone, assim, faz com que
a neve cai ali, mas esse formato inclinado faz com que a neve escorregue e caia. Então, que nem nessa foto aqui, tem um monte de neve, né? Mas se nevar mais, vai pesar e vai fazer com que a neve caia lá para baixo. E isso não deixa que congela as folhas. Por isso, nesses lugares onde tem a floresta boreal, é uma vegetação mais homogênea. Tá vendo? Olha aqui, ó, olha por dentro dessa floresta. E por fora também, né? São as mesmas espécies, mais ou menos, né? Então, por isso que é uma floresta mais homogênea, porque ela tem só, basicamente, esse tipo de vegetação aqui que consegue sobreviver. Por quê? Porque ela consegue, ela tem essa adaptação para os meses mais frios de inverno, então ela consegue sobreviver. Outras plantas não conseguem viver a essa diferença tão grande aí. Lá na minha viagem para o Canadá, eu vi essa floresta boreal, olha só. E aí tem lá os pinheiros, e aí olha só, são pinheiros diferentes, tá vendo? Que são espécies diferentes de pinheiros, mas todos eles são coníferas, são esse tipo de vegetação no formato de cone, que é o que consegue sobreviver no inverno. Certo? Bom, a outra floresta que eu queria, o outro clima que eu queria falar é o clima temperado, que não é o clima temperado igual a salada, né? Mas tem a ver com aquela região temperada que a gente estava falando, aquela zona térmica temperada. Vamos voltar aqui, ó. Olha só. É justamente nessa região acima do trópico de Câncer ou abaixo do trópico de Capricórnio aqui, ó, que é o clima temperado ou subtropical nessa classificação de Köppen aqui, ó, que é esse rosinha aqui, que é esse onde a gente tá também, que é onde ocorre a floresta estacional, né, e nesse caso aqui a floresta temperada ou o que a gente chama das pradarias. A gente, como a gente é muito colonizado, a gente está muito familiarizado com uma imagem como essa daqui, ó. Lá, porque a gente vê nos filmes, né? Agora, no Natal, por exemplo, né? Apesar do nosso Natal ser a época mais quente do ano, a gente enche de decoração de neve, né? Não é que tem aquelas árvores de Natal que é assim, que é, tipo, a gente faz umas árvores de Natal assim, ó, põe até a nevezinha branca nos galinhos da árvore, né? Por quê? Porque a gente é tudo colonizado e usa as referências de outros lugares e não as nossas. Mas tudo bem. Pra gente é muito comum ver essa paisagem aqui, assim, né? Imaginar o outono, né? Perdendo as folhas e tal. Eu dou um desconto para vocês que moram aqui no Paraná, vocês, né? Como se eu não morasse. Pra gente que mora aqui no Paraná, por quê? Porque a gente também está numa região temperada. E aqui a gente vê, de fato, essa diferença acontecer. Então, a gente vê no inverno, né, ou no outono, as folhas caindo, né, a gente vê no inverno árvores sem folhas, né, isso é mais característico aqui pra gente. Mas eu venho lá de Bebedouro, onde o calor é infernal o ano inteiro. Então, não tinha nem que saber o que é neve, as doidas, mas tudo bem. Aonde E aí, oi? Aonde que é? É no norte de São Paulo, já quase Minas Gerais. Como assim, você não sabe onde é a grande metrópole Bebedouro? Todo mundo conhece Bebedouro, no mundo inteiro. Famosíssima. Todo mundo conhece Bebedouro, aquela cidade de onde saiu aquele homem maravilhoso, o Luiz. Não? Não Né? conhece? É onde você gosta de arte. Não é? Depois vocês procuram para saber onde é, o que tem lá. Não tem nada demais. Bom, então, o clima temperado, ele é muito interessante, por quê? Porque ele tem uma variação. Aqui tem dois tipos de clima temperado, né? Eu trouxe o clima temperado continental, que é o que está mais dentro do continente, em Berlim, na Alemanha. Berlim não é uma cidade litorânea, por exemplo, né? E trouxemos Londres, na Grã-Bretanha, que é bem pertinho do oceano, né? E aí, olha só, no clima temperado, a pluviosidade, a chuva, é mais ou menos homogênea ao longo
do ano todo. Então, chove ao longo do ano. O que vai variar é a temperatura. Então, essa variação da temperatura faz com que as plantas precisem se adaptar a essa variação. E aí, ó, a variação aqui também é grande, ó, ela vai de 0 a mais ou menos 20 graus de temperatura. Então, ela não chega a ser tão baixa quanto nos climas anteriores, mas varia bastante, 20 graus, né? E aí, então, a, a, a vegetação vai precisar se adaptar a isso. Por isso que as plantas perdem as folhas, para que, por exemplo, nas épocas do inverno, ela não queime, né, não queime de frio, né, não morra, a planta, a folha não morra do frio, e aí então ela perde a folha, para ela não, aí ela não faz fotossíntese nesse período, mas ela usa as reservas que ela construiu ao longo dos outros meses. Por isso que tem essa variação, a gente consegue ver essa variação bonita aqui, ó, né, porque tem os meses que ela perdeu a folha, né, mas as folhas vão crescendo, aí ela se reproduz, né, e aí depois perde as folhas. Essa variação é o que dá esse imaginário pra gente, né, dessa visual mesmo, né, dessas diferenças entre as estações. Alguém já viu um filme que chama Juno? Juno? Vou mandar aí, mandei no chat. É um filme muito legal. É sobre uma adolescente, e aí o filme, ele é dividido nas estações do ano. Por quê? Porque nesses lugares, né, no hemisfério norte, é um filme americano, né, então nesses lugares, essa variação da estação é muito marcante na vida deles, né. Então, tem pessoas, por exemplo, que lá nesses lugares tem um negócio que chama depressão sazonal, depressão de estação, né. Por quê? Porque no inverno tem muito pouca luz, né? Chove muito, tem muita neve, tem pouca luz do sol, tem pouca cor, né? Tudo muito cinza, branco. Então, as pessoas desenvolvem um tipo de depressão, né? Então, é muito marcante isso. E aí, nesse filme, eles separam os atos do filme, isso. E é um filme muito legal, eu super recomendo para vocês. Bom, e aí, então, nesses lugares se desenvolvem esses dois tipos de vegetação. Ou a floresta estacional temperada, né? Que ela tem esse nome estacional porque ela perde as folhas de acordo com a estação, ela muda de acordo com a estação. Então, ela fica que nem aqui, né? Ó, colorida, né? Porque ela vai perdendo suas folhas. Ou as pradarias, que são campos, né? Campos de vegetações herbáceas, né? Então, podem se formar esses dois tipos de vegetação aqui. Normalmente, esses campos, essas pradarias, acontecem nos lugares mais continentais. Por quê? Porque a variação da temperatura é muito grande. Já nas regiões mais próximas do mar, essa temperatura é menor, porque o mar faz esse papel de deixar a amplitude térmica menor. Ele faz com que as temperaturas se aumentam e diminuem de maneira mais lenta, mais gradual, deixando a amplitude térmica menor do que nos lugares do continente. Bom, essas plantas que perdem a folha são chamadas de plantas caducifólia. Você já ouviu falar que alguém está caduco? Quando alguém está caduco, é que ele perdeu as estribeiras, perdeu o sentido, perdeu a lógica. Ou quando uma dívida, às vezes fala assim, a dívida caducou. Quer dizer que a dívida perdeu a validade, não existe mais aquela dívida. Então, a planta caducifólia é isso, ela perde as suas folhas. É uma estratégia dela para economizar água, que é característico dessas zonas que são temperadas. Já nas regiões mais tropicais, é comum que as árvores sejam perennifólias, que é o quê? Perene é algo que está sempre ali, sempre acontece. Perennifólia é uma folha perene, permanente, né? Que elas ficam o ano todo lá.
O próximo clima que a gente vai falar é o clima mediterrâneo. E aí, a vegetação que se desenvolve lá, olha só que difícil. É a vegetação mediterrânea. Muito difícil, né? Esse clima vai acontecer principalmente na região do mar Mediterrâneo, que é nessa região aqui, da Espanha, França, Itália e o norte da África, na Turquia e norte da África. Da onde que são os melhores azeites do mundo mesmo? É da Argentina que falam? Não sei. O nosso da Argentina também é muito bom, né? Não é da Itália? Mas os mais famosos do mundo e tal são dessa região aqui, da Itália, da Espanha, de Portugal, alguns turcos também. Justamente porque a oliveira é uma planta característica dessa vegetação aqui, que é a mediterrânea. O mesmo vale para os, como é que fala? Para o damasco, que é característico dessa região aqui da Turquia, né? A tâmara. Então, são característicos desse tipo de clima aqui, que é o clima mediterrâneo. Que, olha só que interessante, ele, nos meses mais quentes, é justamente o mês mais seco. E os meses mais frios são os meses mais úmidos. Então, na vegetação mediterrânea, os meses mais quentes são o verão é quente e seco. E o inverno é frio, mais frio, né, e úmido. Só que repara, ó, esse frio não é tão frio quanto o que a gente viu aqui nos anteriores, por exemplo, que chega a 0 grau ou abaixo de 0, não é mesmo? Então é bem menos frio do que nos outros. Por isso que é comum você ver, né, que nesses lugares, nesses países aqui, são frios, mas não chegam a ser tão frios no inverno quanto no mais ao norte, no hemisfério norte, né? Então, essa é a característica principal do clima mediterrâneo, que os verões são quentes e secos, e os invernos frios e úmidos. Aqui é característico a oliveira. Todo mundo que é dos parentes, tem sobrenome Oliveira aí, provavelmente tem parente imigrante que veio de uma região do Mediterrâneo, que é o nome, eles davam o nome de uma planta, né, da que a pessoa vinha de lá. Então, provavelmente, a minha família é oliveira, né? E é justamente dessa região sul aqui da Espanha. Tem uma música do Caetano Veloso que fala assim: eu sou uma areia... Como que é? Eu sou... Agora eu esqueci, eu vou lembrar. Depois eu falo para vocês. Eu sou areia do Saara. Eu sou... Que ele fala aqui, eu sou uma areia do Saara sob os automóveis de Roma. Roma fica aqui, ó, na Itália. Mas é nessa região do verão aqui que vem uma tempestade de areia, de ar seco, então seco, que vem aqui trazendo, joga em Roma essa areia seca. Então tem areia do Saara nos automóveis de Roma, que ele fala na música, né? Por quê? Porque é justamente nesse período do verão que vem esse ar seco lá do deserto do Saara, trazendo o calor e essa secura para o ar, fazendo com que o verão seja seco e o inverno seja frio. O próximo clima que a gente vai falar é o clima equatorial, que tem esse nome porque é um clima que acontece na região do Equador, né? E, mais uma vez, muito difícil, né? É que nessa região que se desenvolve a floresta equatorial. Aqui eu trouxe o exemplo, tem o exemplo da floresta equatorial no Congo, mas nós temos aqui no Brasil a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial. E olha que interessante que é esse clima. A temperatura, ela é alta durante o ano inteiro e bastante homogênea durante o ano inteiro, ó, muito diferente do que a gente viu anteriormente, né, ó. Todas as outras a temperatura variava muito. Aqui nós estamos falando a temperatura se mantém. Por quê? Porque ela recebe luz do sol durante o ano todo, porque está na linha do Equador. Então é aquela luz que eu falei do celular na cara durante o ano inteiro. Então,
é uma temperatura homogênea. E a precipitação varia um pouco, né, principalmente, né, no início do ano, ela é um pouco menor, mas ela é uma temperatura, uma precipitação alta durante o ano inteiro, ó. Compara com as anteriores, ó. No mês que chove menos, aqui em janeiro, por exemplo, ó, é próximo do que chove mais nos outros climas, tá vendo? Então, é um clima em que chove bastante durante o ano inteiro. Nós dizemos que essa vegetação, ela é tem tanta água disponível que a vegetação que está nesse lugar, ela é muito diversa, muito diversa. Diferente lá daquela floresta das coníferas, que tem os mesmos tipos de árvore, aqui tem os maiores tipos de árvore que existe. Tanto que a floresta amazônica é onde tem a maior biodiversidade do mundo, né? Isso acontece tanto em nível de animais quanto de plantas. E aí, essa vegetação é tão exuberante que ela se diferencia de acordo com várias camadas. Então, a gente chama de estratos. Essas camadas nós chamamos de extrato. Não é extrato de tomate, de extrair o tomate. Não, é extrato de camada, de pedaços, né? Então, tem ali, ó, eu não vou mexer o mouse para vocês, para não tampar ali, né? Mas são as camadas da floresta, né? Então, no cantinho esquerdo ali, ó, do lado dos 0 metros, tem uma pessoa. Então, olha só, tem o extrato herbáceo, que é onde é o extrato das gramíneas que tem ali. Tem o extrato arbustivo, que são os arbustos, que podem chegar a mais ou menos 2 metros de altura, que já é maior que a pessoa que está ali, tá vendo? Tem o extrato arbóreo inferior, que são árvores de 10 metros. O extrato arbóreo médio, com árvores de 20 metros. E pode chegar a 30 metros. E tem árvores que são as árvores emergentes, que a gente chama, que podem passar de 40 metros de altura. 40 metros de altura, gente, você acredita? Ou seja, é uma vegetação muito completa e muito densa. Mas nós vamos falar bastante dela depois, um pouquinho mais para frente, nas semanas que vem. E como eu falei para vocês, essa vegetação é responsável pelas nossas chuvas aqui. A água, ela evapora, a árvore, desculpa, ela evapora a água, né? E essa água fica no ar, né? E aí, o que acontece? Essa água no ar forma uma região de baixa pressão, fazendo com que venha água do mar para ela e carregando essa água para outros lugares. Por isso que é chamado de rio aéreo, porque é uma grande quantidade de água que está no ar e que leva essa água para lugares como aqui onde a gente mora. Por isso é fundamental que tenha a floresta ali, para que a gente consiga receber água aqui também. Depois, se vocês quiserem, sigam essa página aqui, ó, Árvore e Água. Eles têm página no Facebook e também no Instagram. É muito legal, tem um monte de coisa de informação. Isso aqui, ó, esse desenho que eu peguei dos extratos da floresta e aquela anterior da caducifólia, é tudo dessa página aí, é muito boa. Eles têm um conteúdo muito legal. Vale a pena seguir. Eu sigo, professora, muito top mesmo, muito fofo também as imagens. É fofo, né? E é muito educativo, tem muita coisa. Eles colocam sempre coisas com muito estudo, eles colocam as fontes dos estudos lá embaixo, então você pode explorar ainda mais, aprender ainda mais. É muito legal. Bom, e aí eu só trouxe aqui, né, para mostrar para vocês como isso aqui foi o desmatamento, né, da floresta amazônica de 2000 até 2010, né? O que está em vermelho mais escuro são desmatamentos mais antigos. E o que está em vermelho mais claro são desmatamentos mais novos. Então, olha só, quer dizer que o desmatamento está avançando. Você consegue perceber que isso aqui foi mais antigo, isso aqui foi mais antigo, isso aqui foi mais antigo, isso aqui está sendo mais recente, mais recente, mais recente. Então, é o desmatamento que está cercando ali a floresta amazônica e está tornando cada vez mais
diminuindo cada vez mais a floresta amazônica. Isso daqui foi o resultado das queimadas no ano passado. Esse ano aconteceu a mesma coisa com a gente, que o sol ficou coberto, né, de fuligem, parece, o céu estava super estranho, assim, né, mas era o quê? Não era nuvem, né, em São Paulo, a cidade de São Paulo, 3 da tarde, estava assim, ó, não era chuva, né, era fumaça vinda desse desmatamento acontecido, essas queimadas acontecidas na floresta. Vamos lá, tá acabando. O próximo clima que a gente vai falar é o clima tropical, que ele é parecido, ele tem, assim como o clima mediterrâneo, ele tem 2 estações bem definidas. Só que ele é ao contrário do clima mediterrâneo. Aqui, os verões, são as épocas que mais chove. E olha como chove. Chove muito, chove mais de 200 milímetros naquele mês todo, né? Mas olha só, no inverno, quando baixa a temperatura, olha o que acontece. As temperaturas, a pluviosidade diminui, quase seca. Aqui são 2 lugares que tem clima tropical, mas em hemisférios diferentes. Aqui é em Goiânia, então é no hemisfério sul. Aqui é em Patna, na Índia, no hemisfério norte. Então, por isso que vai acontecer as temperaturas mais baixas acontecem no fim do ano e as mais altas no meio do ano. Então, ó, no verão aumenta a pluviosidade, no inverno diminui a pluviosidade. Isso, toda vez que você quiser pensar sobre um clima tropical, você pode lembrar do filme do Rei Leão. Mas, professor, no Rei Leão, você tem certeza? Tenho certeza. Se você lembrar do Rei Leão, eu vou deixar, você vai ficar... Se você lembrar disso, já vou ficar feliz. Por quê? Porque é uma boa representação de como é a vegetação na região tropical, em regiões de clima tropical. São basicamente, é isso aqui a imagem do Rei Leão, né? Então, basicamente, é uma região principalmente composta por gramíneas, né? Então, é uma vegetação gramínea, mas em determinados lugares acontece a formação de florestas, normalmente em lugares que têm mais disponibilidade de água e um solo mais profundo. Mais ou menos como aqui do lado do símbolo, tá vendo? Ó? Gramíneas, algumas árvores espalhadas, mas lá perto onde tem mais disponibilidade de água, tem floresta, né? Como aqui, né? Uma floresta, uma região de gramíneas, com árvores espalhadas, mas em algum quantidade de água. E aí as plantas, né, elas crescem assim, né, pro lado. Por quê? Porque elas vão dependendo da quantidade de água que vai acontecendo em períodos específicos. Então, ela chove, então ela cresce. Aí, quando chega na época da seca, ela se deforminha. Aí, chove de novo, ela cresce. Aí, faltou água, ela se deforma um pouquinho. E assim vai. Por isso que ela vai crescendo assim, toda meio torta, galhos retorcidos. Isso é característico de uma savana. E nós temos savana aqui no Brasil. Mas, professor, a gente tem savana? Mas eu nunca vi girafa aqui. Não, mas girafa não tem mesmo, né? Igual aquela menina que foi desenhar, né? Quando ela desenhou no corpo, quando estava pegando fogo na floresta amazônica, ela desenhou uma girafa, assim, tipo... Não existe girafa aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente está falando do tipo de vegetação, né? Então, a nossa savana é o cerrado. Eu trouxe essa imagem da viagem maravilhosa que eu fiz para um lugar do cerrado brasileiro, que é a Bahia. Lugar maravilhoso que todo mundo precisa conhecer na vida. E essa daqui é a Chapada Diamantina, né? E aí isso daqui é o cerrado brasileiro, é a savana brasileira. Olha só, vegetação de gramíneas com algumas árvores maiores espalhadas e uma floresta em lugares onde tem mais disponibilidade de água. Aqui tinha um riozinho passando. É característico também esses chapadões aqui, que nós vamos falar sobre eles mais para frente também. Que a gente chama de os tabuleiros, né? Então, são características dessas regiões de savanas. Então,
o cerrado é a nossa savana. Então, esse é o nosso, a gente chama aqui de cerrado, o que seria a savana na África. O próximo clima que a gente vai falar é o semiárido, que é essa região que semiárido significa desértico. Então, quando a gente fala clima árido, é a mesma coisa que a gente fala de clima desértico. Semiárido quer dizer que ele é semidesértico. Ou seja, ele tem uma estação que é de seca, mas ele também tem uma estação de chuvas. Então, o nosso semiárido é o que a gente chama da região de Caatinga, no Brasil, que é uma região em que tem um período de seca, porém tem também um período de chuva. Nesse lugar, as temperaturas são muito altas, então, por volta dos 30 graus, e homogêneas ao longo do ano todo. E aí, tem um período de chuva, mas tem, olha só, um longo período de seca, né? Nesse lugar é onde a gente tem a formação da caatinga, né, que é uma vegetação, um tipo de estepe, né? Essa daqui também é de uma viagem que eu fiz lá para Pernambuco, no comecinho da caatinga, no comecinho do sertão, que é onde tem, então, essa vegetação, que é principalmente de gramíneas, né, e arbustos, gramíneas e arbustos, que fica muito seca no inverno. Tá vendo? Ela aqui, ela já estava em um outro momento, mas isso aqui é um resquício dela, da época da falta de chuva. Então, ela tem esse nome, caatinga, porque chama mata branca, porque ela fica seca, ela resseca, perde as folhas e resseca, ficando meio esbranquiçada, por isso chama caatinga. Mas é importante lembrar que a caatinga brasileira também tem uma época de chuva, porque o povo só fala da seca, né? Mas existe a época das chuvas, e a época da chuva é o momento mais lindo desse lugar. Eu fui aqui nessa época, logo depois do período da chuva. Então fica verdinho, fica tudo lindo. A chuva é comemorada nesse lugar. Então eu preciso lembrar vocês que a chuva ela é fundamental para a vida das pessoas, né? E isso é algo que é comemorado. Existem festas, até festa para isso, né? Então isso é muito importante. A gente fala sempre da seca, mas a chuva também é importante e determina a vida das pessoas aqui. Então isso é muito importante lembrar. Tá acabando, tá, gente? O próximo clima é o clima desértico, nesse caso, sim, aí sim, árido, né? E aí, olha só, aí sim vai ser um clima que chove pouquíssimo, né? E muito esporadicamente, né? Com temperaturas muito altas, mas que também podem variar bastante, né? Vai depender do lugar onde acontece esse deserto. Mas a condição de um deserto não é a temperatura. A condição para ser chamada de deserto é a aridez, é ser seco, é ter pouca água, né? E aí, então, que vegetação que vai se desenvolver? Ah, então não tem vegetação lá? Tem sim. E muitas vezes ela é muito diversa, né? Só que ela é bastante diferente do que a gente está acostumado, né? São principalmente vegetação arbustivas, como essas daqui, né? E adaptadas para esse tipo de clima. Não é à toa que os cactos acontecem principalmente nos desertos, como aqui, né? Cacto, ele não tem folha. A folha que ele tem, na verdade, é o espinho. O espinho é uma adaptação da folha, que é uma adaptação dessa planta para não perder água. A folha das plantas é por onde ela perde água. Então, o cacto não poderia ter folha, porque senão ele perderia a água. Então, ele desenvolveu o espinho, que é um tipo de folha mais adaptada para não perder a água. E aí, ele é verdinho, o corpo dele é verdinho, porque o corpo dele faz fotossíntese ao invés da folha, que é normalmente quem faz na planta, né? Então, é uma vegetação desértica adaptada para esse clima desértico. E, por último, temos o clima de montanha, que caracteriza também a vegetação de montanha, né? Por quê? Porque cada vez que a gente sobe mais em algum lugar, a temperatura cai cada vez mais. Por quê? Porque tem menos ar disponível. Então, vocês viram o vídeo lá na semana passada, que mostrava como o ar, conforme a gente vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito lá em cima. Então, você consegue respirar menos. Tem menos molécula de ar.
E as moléculas de ar, elas se esquentam quando elas conseguem ficar mais próximas e aumentar a sua vibração. No caso, nesses lugares onde tem pouca molécula de ar, elas estão mais espalhadas, então elas não conseguem se juntar, elas não conseguem esquentar. Então não consegue gerar calor ali. Então, por isso que nessas regiões são sempre mais frias. Por isso que, normalmente, nos picos das grandes montanhas, tem sempre neve. A gente chama, inclusive, de neve eterna. Por quê? Porque é muito frio. Então, é uma região que vai ter sempre essa neve, o que tem mudado com os últimos anos. A gente vai falar isso depois. Mas são sempre muito frias. Então, conforme vai aumentando, vai tendo menos temperatura, vai ficando mais frio, portanto, menos plantas conseguem se desenvolver. Então, você pode ter no mesmo lugar, né, lá embaixo na montanha, né, como aqui, uma floresta, né, e conforme vai subindo a altitude, vai rareando, vai diferenciando essa vegetação até que ela vai ficando, por exemplo, uma tundra, né, lá em cima, porque as temperaturas são muito baixas. Como eu tinha mostrado para vocês lá na viagem lá do Canadá, que dizia, né, a placa que dizia, ó, espere mudanças bruscas de temperatura. Por quê? Porque eu estava subindo, então a temperatura ia baixando bastante. Para terminar, eu gostaria de indicar um filme para vocês que se chama Caminho da Liberdade, que, para vocês não dizerem que eu sou comunista, é um filme que conta a história de alguns presos políticos do regime comunista na época do stalinismo, e eles estão, a história é a história desses presos que fogem de uma prisão, e eles percorrem um grande caminho a pé. É um caminho enorme, eu vou mostrar já a pé. E eles percorrem esse caminho e você vai vendo a mudança da paisagem nesse caminho. E você consegue ver a mudança também dos tipos de clima e de vegetação que vai acontecendo. Então, a minha dica é que vocês assistam esse filme, assistindo também, percebendo a paisagem para você ver como varia, né? Olha só o caminho que eles percorrem. Eles saem desse cantinho aqui do Lago Baikal, lá na Rússia, e atravessam toda essa região, inclusive o deserto, inclusive o Himalaia, até chegar aqui em Bangladesh, que é próximo ali da Índia. Então, é uma região muito grande que eles andaram para poder fugir da prisão. E aí o filme mostra isso, e mostra essas diferentes paisagens. Então, sai lá de um clima frio, né? Passa por um clima semiárido, árido, passa por esse clima altomontano, até chegar numa região tropical. Então, se vocês conseguirem achar, infelizmente não tem no Netflix, eu já procurei, mas não tem lá, mas é um bom filme para vocês assistirem. Certo? Bom, minha gente, é isso. Eu gostaria de para vocês que deem uma olhadinha, então, lá no Moodle. Eu disponibilizei para vocês, vou disponibilizar a partir de agora um questionário para vocês. É uma lista de exercícios, acho que são 5 exercícios, sobre esses conteúdos, de clima da semana passada e dessa semana de hoje, que é tipos de clima e tipos de vegetação. Então, peguem bastante aí as anotações que vocês fizeram. Se vocês não viram ainda os vídeos, ou faltou algum vídeo da semana para assistir, assistam, para poder conseguir fazer direitinho esse questionário, tá bom? E se tiverem dúvidas, me pergunta, me chama. Inclusive agora, temos alguma dúvida? Acho que não. Beleza, então, minha gente. Então é isso. Boa semana para vocês. Semana que vem a gente não tem mais encontro síncrono, e aí depois nós estamos de recesso e férias. Portanto, quero desejar para vocês um bom Natal, um bom Ano Novo, que o ano que vem a gente tenha uma vacina e que eu possa esmagar vocês presencialmente, que eu não aguento mais, tá? Mas que de qualquer maneira vocês tenham um ano melhor do que o ano que foi esse ano. Eu, sinceramente, preciso disso.
E é isso. Tá bom? Se cuidem, cuidem de suas famílias, continuem em casa ou voltem a ficar em casa, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, tá bom? Um beijo, Obrigada. amo vocês, Igualmente. se cuidem. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, prof. Ano que Tchau. vem.